Bom dia a todos. Bom esse privilégio de poder estar na casa do Senhor, momento aí da ceia, na verdade. E sempre é bom lembrar que o momento da ceia é o momento onde não é um momento de censura, não é um momento de condenação da parte de Deus, não é um momento de expor ninguém, mas é o momento que o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida, avaliando, né? E você também se analisando, e em cima desses sentimentos, o Espírito Santo vai estar falando no teu coração. Meu desejo é que todos aqueles que são crentes, batizados, não tenham nenhum impedimento de você participar da ceia. O único momento é quando você não aceita a correção de Deus e quer viver numa vida de erro. A Bíblia nos diz muito claro, se houver algum pecado, e a gente sempre sabemos que há, ao confessar, Deus vem com a graça e com misericórdia. Que nessa manhã você possa ter uma boa ceia do Senhor, amém? Amém. Então, muitos cristãos, querido, na realidade não possuem a menor afeição pela integridade, por incrível que pareça, né? E trabalhar essa questão da integridade é algo extremamente difícil. Eu já vim falando, trouxe esse contexto domingo passado, pela manhã, se Deus assim permitir, não ficou pronto, né? Eu quero falar sobre a integridade do ministério de Jesus, as oportunidades que ele teve de fazer diferente, porém, ele tinha ali um passo a passo que ele teria que seguir, né? O que nós observamos que, às vezes, até dentro de um contexto cristão, há pessoas que tentam tirar vantagem de tudo, né? Ou, em outras situações, quando algo não acontece da maneira como a pessoa gostaria, sempre transfere isso para o outro, né? A responsabilidade é do outro, ele não consegue trazer a responsabilidade para si, então ele compartilha. Não há uma integridade de dizer, eu falhei, eu permiti, eu poderia ter tomado uma decisão. Então, podemos assim observar que não existe meio cristãos, né, e nem meio íntegro. Ou você é cristão, ou você não é. E aí vamos entender um pouquinho o que é ser cristão, e não é um texto que eu costumo trazer na ceia, mas eu quero contar um pouquinho a história de assim, Zaqueu, o seu comportamento, a sua atitude, e mostrar que existe uma diferença em uma pessoa cristã e uma pessoa cristã convertida, né? São dois processos bem distintos, aonde Jesus vai confrontar vários deles, né? Que o admirava, que o seguia em secreto, mas tinha outros requisitos e que o Senhor falou para Nicodemos e que serve de referência para todos nós, né? Se não nascer de novo, se não permitir ser uma nova criatura, você não terá parte nesse reino, você não terá nenhum compromisso comigo. Então, a integridade, querido, é uma característica importante para todas as pessoas. Eu posso entender que quando não há esse entendimento, a pessoa se sente insegura. A pessoa não sabe até onde o outro quer chegar. São, como a própria palavra diz, são pessoas que são levadas ao vento, dependendo da situação, dependendo da moda. E aí eu lembro, né, na minha cabeça aqui, quantos modismos, se é que existe essa palavra, quantas coisas aconteceram durante o ministério, durante a sua vida cristã, quantos eventos, quantas coisas que era algo que as igrejas começaram a fazer uma atrás da outra e hoje deixaram de fazer.
agora a visão é essa, agora a visão é aquela, né? Passou. E aí é uma confirmação bíblica, que todas as coisas criado por homens aqui na terra passa, porém a palavra do Senhor jamais passará. Então aquilo que é de Deus, ela permanece. Então existem algumas igrejas tradicionais que eu admiro muito, que as pessoas estão mudando o templo, mudando o tipo de louvor. Aquela igreja, aparentemente, ela está desatualizada, ela está fora do contexto, né? do contexto contemporâneo das outras igrejas. Mas quando você ouve a mensagem, quando você escuta os louvores, é simples. Durante um tempo, eu estive com algumas pessoas da música, e uma das coisas que eles gostavam no momento, quando eu estava ali dirigindo o louvor, é que sempre eu tinha uma música antiga, né, e botava junto com a música nova. E eles começaram a perceber a qualidade, o tipo de louvor, a letra que existia. Existem boas músicas hoje, existem boas letras, mas muitas coisas foram distorcidas, porque o mercado gospel, né, a procura do eu, dessa autoconfirmação pessoal, pediu isso, e o mercado atendeu, né? Porém, o que nós sabemos, que em muitas dessas letras não há integridade, porque todo louvor, toda adoração é para quem? É para o Senhor, é para Deus. Então a integridade, querido, é uma convergência entre palavras e ações. Precisa ter uma convergência e não uma divergência. O que você fala precisa se convergir com as suas atitudes, com a sua ação, com aquilo que você vive. Pastor, mas nós conseguimos fazer isso sempre? O que você acha? Sim ou não? Não. Mas nem por isso quer dizer que você não é uma pessoa íntegra. Você está nessa luta, você está nesse processo. Então existe uma diferença entre os nossos erros cometidos e o desejo de você realizar aquilo, né? O desejo é uma busca, é uma inconformidade com aquilo que você sabe que não é bom, aquilo que te incomoda, mas com a graça de Deus, Ele vai estar te fortalecendo. Você pode dar um glórias ao Senhor aí? Ele vai estar te fortalecendo. Ele vai te fortalecer. Nessa caminhada, quantas coisas nós perdemos essa integridade, ser inteiro, cedemos, permitimos que pensamentos viessem ao nosso pensamento, até aí não tem um controle, mas tivemos ações mediante a esses pensamentos, aí é nossa responsabilidade. Quantas coisas Deus vai falar com você nesta manhã? Abre comigo, livro de Lucas, capítulo 19, vamos ver essa história aí desse homem rico, coletor de impostos. Sabemos que ser íntegro, né, é um pré-requisito para que você possa, de uma maneira básica, né, viver em uma sociedade. Mas também sabemos que há divergência quando esta sociedade é uma geração, conforme Jesus diz, uma geração má, uma geração corrupta. Então, versículo 2 ao versículo 7. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, né, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, se queixavam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Só até aqui. Amém. Pai, nesse momento, eu quero aí te pedir a tua graça, a liberdade do teu Espírito, a seriedade do que vamos tratar, mediante a necessidade de cada um que está aqui nesta manhã, que o teu Espírito possa falar com graça, com autoridade, mas também é com muita reverência que chegamos aqui. Sabemos, ó Deus, que existem coisas que nós não conseguimos ainda manter essa integridade, por tanto esforço, por tanta dedicação. Mas o que não nos deixa desistir é quando o Senhor nos dá essa palavra, que podemos aprender contigo, podemos ter bom ânimo contigo, porque o Senhor venceu. Com certeza, todos esses impedimentos que existem, nós iremos conseguir vencê-los a cada dia, a cada momento. Que a graça, que a bondade do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Então, a você que está em casa também, seja bem-vindo. Que Deus aí possa falar contigo também nessa manhã. E se assim puder, vai ser um prazer também você estar aqui conosco. Zaqueu é um excelente exemplo, do que é ser um cristão e um cristão convertido, quando há essa convergência entre a sua palavra e a sua atitude. Atitude é essa que às vezes a gente espera tanto, e às vezes a gente não consegue ver em pessoas que nós tanto esperamos, Então, vai dizer aqui, versículo 2, abre a sua Bíblia aí, acompanha no seu smartphone, por favor. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O propósito dele ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Primeiro ponto que nós precisamos observar aqui, que havia um desejo no coração dele. Ele queria saber que homem era esse. Uma vez que ele não era seguidor, uma vez que ele não tinha tido contato nenhum com ele, quem era Jesus? Então nós podemos ver aqui que algo despertou a curiosidade, seja lá por milagres, ou alguém que falou sobre Jesus. Esse aqui é um ponto, querido, que ele é muito importante para nós, que trabalha a questão do evangelismo. A posição desse homem era uma posição muito nobre. Eles estavam cercados de pessoas de grande autoridade ali em Jericó. Então, possivelmente, ou alguém da casa que trabalhava com ele, dentro da sua casa, um dos seus criados, com mais liberdade, possa ter comentado, ou alguém da corte em que ele vivia. Mas não foi por acaso. E isso pode ser comprovado, por quê? Porque isso não só despertou o desejo dele, mas também fez com que ele tivesse uma atitude. A posição desse homem parecia impossível tocá-lo, parecia impossível ter mudança, parecia impossível chegar a esse coração. Se nós formos pensar na posição social desse homem, mas se pensarmos com um olhar como cristão, nós sabemos que essa palavra, ela tem uma força tremenda, ela tem uma força poderosa, e que pode alcançar qualquer ser humano na sociedade. E a palavra do Senhor é tão linda, que Deus pode usar até um ímpio,
se assim Ele quiser, para abençoar o seu povo, porque Ele é dono, Ele é Senhor, o nosso Deus é que manda, essa é que é a verdade. Só que às vezes nós esquecemos disso, e não nos posicionamos como servos, como cristãos convertidos, ficamos em cima do muro, não investimos nas pessoas, não é por questão de timidez, não, é porque a nossa fé não está suficiente, sólida, segura. O que nós podemos aprender com Jesus? Que a palavra dele ainda penetra muitos corações, mas que Ele espera pessoas como esse ou essa que influenciou este homem rico, que não era bem quisto na sociedade, mas que o nosso Deus estava de braços abertos para ele. Isso é lindo, irmãos. Que amor é esse, né? Que a gente não consegue transpassar, não consegue ir além. A gente vê a aparência, vê o que a pessoa faz de ruim, vê aquilo que é a empatia pelaquela pessoa, ou então por resistirmos de alguma maneira, pelos atos, pela aparência, mas Deus não vê assim. Deus, nessa manhã, aonde você está, Deus está de braços abertos para você. E entender isso é tão complicado. E aí vamos trazer para nós, né? Quem aqui já cometeu um erro que você reconhece que foi um pecado? Tem alguém aqui? Não precisa dizer. Pode dizer amém por isso, pelo menos? Amém, né? Glória a Deus. E como que você fica? Você se sente indigno, correto? Você não se sente bem. Você acha que a mensagem de Cristo não pôde fazer essa mudança, essa transformação que deveria. São só sentimentos, são só pensamentos. Mas a palavra de Deus, querido, ela não esbarra no seu pecado e fica impedido. Ela transpassa, ela vai além, porque essa palavra é poderosa. Basta haver uma confissão, basta haver um arrependimento, que Deus vem com graça e vem com misericórdia. A verdade é que Ele queria ver Jesus. É esse desejo que eu trago para você. Qual é o seu desejo de ver Jesus? Há esse desejo? Tudo que a pessoa faz com dedicação, tudo que a pessoa faz com esforço, tudo que a pessoa faz com excelência, é porque a pessoa quer muito. Quando você tem esse desejo de vir à igreja, pode ser um momento difícil, de chuva, com carro, sem carro, um problema financeiro, um problema de saúde, mas você quer vir, e você vem. Mas quando você não quer, ninguém consegue te convencer. Você concorda comigo? Ninguém consegue. Você arruma dor de cabeça, estou com piriri, não estou bem hoje, você arruma qualquer coisa. Mas quando você quer, querido, é esse desejo que você precisa trazer para a sua vida. Eu quero ver Jesus atuando na minha vida. Eu quero ver Ele fazendo milagres, respondendo às minhas orações, mas também eu quero ver Jesus atuando através de mim, para que eu possa abençoar os ministérios, para que eu possa abençoar o projeto que nós temos, para que eu possa levar a mensagem. Quando nós temos esse desejo, querido, o Senhor vai trazer essa palavra. Eu quero estar contigo na sua casa. Aleluia. A paz, a harmonia.
Será que durante essa caminhada, que nós começamos nesse processo de conversão, fomos aprendendo a ser essa pessoa íntegra, por inteiro ao ministério de Jesus que estou me referindo? Será que com o passar do tempo, nós não fomos fracionando essa integridade? E se você fraciona uma integridade, você já não é mais íntegro. Até isso eu permito, até isso eu posso, até isso aqui dá para eu fazer. Não, isso aqui eu não concordo. Não, isso não é bem assim. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, é verdade. Mas aonde entra a palavra para dizer que a vida na verdade não é sua, você não tem controle de nada? Está na Bíblia. A nossa vida, ela pertence ao Senhor Jesus. Ele apenas queria ver Jesus sem nenhum compromisso, sem qualquer situação que pudesse ter uma intervenção ali em sua vida. Talvez porque ele queria ver Jesus. Quem é essa pessoa que chega aos meus ouvidos falando de milagres, falando de curas, que esse povo vai e segue por onde ele for? Imagina se eu tiver essa multidão em minhas mãos. Esse homem não era íntegro, que queria ver Jesus, mas a integridade do Senhor chamava a sua atenção. Lembra, queridos, que no período em que dizer que você era crente era motivo de honra e de respeito? Alguém aqui lembra, pegou essa fase? Não, só eu? Obrigado, 2, 3 pessoas. João está coçando a cabeça, você concorda também? 5. E agora? Como é que é essa situação? Hoje, até para nós como cristãos, estamos em dificuldade de entender se aquela igreja, que tem um nome de igreja, e alguns não têm nem mais nome de igreja, se ali prega a palavra do Senhor ou não. Se aquela pessoa é uma pessoa cristã, que teme a Deus, que segue os princípios bíblicos ou não. O que vai atrair para que o mundo chegue aos pés do Senhor não é ser uma igreja igual ao mundo. Não é se temos um ar, um bom ambiente, uma boa recepção, que isso é importante. Mas o que é pregado de púlpito. E se aquilo que quem prega e que a igreja prega local, se aquilo é vivido. Porque pode também acontecer, né, que a palavra pode ser muito boa, mas os bastidores, não há convergência com aquilo que é pregado, há uma divergência. Se prega algo, mas os bastidores entre os irmãos são outros. Não pode ser outro. O que pregamos, o que acreditamos, é aquilo que nós temos que viver. Amém? É aquilo que nós precisamos viver. Então esse homem não era íntegro. Ele não foi em busca de Jesus porque era um cobrador de impostos como ele, uma pessoa rica como ele. Esse homem tinha algo além que chamou a sua atenção. O que vai chamar a sua atenção, querido, para o mundo aí fora, não é dizer que você é um crente, um cristão, mas um cristão convertido, que no meio da multidão, talvez você seja o único a dizer, tem alguém, não tem ninguém contra, tem? Não vou nem fazer essa pergunta, e você levanta, eu, só você. Olha, o que eu acredito é que a palavra diz uma outra coisa. Pegar aquelas oportunidades como Paulo teve várias vezes, para pregar sobre o Deus vivo,
Versículo 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Vamos prestar atenção nessa palavra, subiu. Mostra aqui uma determinação. E você sabia que muitos não tiveram essa experiência de subir em uma árvore? Quem aqui já subiu em uma árvore? Subiu e caiu. Várias vezes, né, Beto? Essa cara de levado, Beto. Quem aqui nunca subiu em uma árvore? Patrícia, passando a mão no cabelo, ou você subiu? Ah, subiu. Mas não caiu. Nunca subiram. Quantos aqui nunca subiram? E hoje nós temos essa geração, não é verdade? Nós tivemos agora, passamos em um lugar que tinha bastante laranja. Eu estava ouvindo que as crianças estavam falando assim: o que é isso aí? Laranja. Laranja. Laranja dá em pé, dá. Nunca viram, irmãos. Então, até para falar sobre isso é importante, né? Subir, e aí não tem como lembrar, né, a infância. Várias vezes eu gostava de subir no pé de mangueira. Gente, já ia com a faquinha lá no alto mesmo, já pegava a manga, já descascava, comia e jogava o caroço lá embaixo. Que tempo maravilhoso, né? Que momento bom, né? Então, subiu, tem aqui um significado nessa situação aqui. Não era simplesmente que ele queria estar numa árvore, que ele queria pegar algo, mesmo porque a posição dele não permitia que ele fizesse isso. Essa palavra, subiu numa figueira brava para vê-lo, tem um outro significado. Fala de determinação, seu esforço, sem se importar o que diriam a respeito dele. Ele estava determinado, o que for preciso fazer para ver Jesus, eu irei fazer. Alguns às vezes dizem: pastor, Deus não faz mais milagre, eu não vejo mais cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Outros dizem, essa questão aí de que Deus fala em sonho, pastor, não posso nem te contar os meus sonhos, só coisa braba. Essa coisa de ter visão, eu acredito naquilo que eu vejo. Eu posso afirmar para você aqui nessa manhã, que se você tiver uma fé determinada em querer ver Jesus atuando na sua vida, Ele vai vir ao seu encontro e vai dizer: eu vou estar contigo na sua casa. Aleluia! E aí não se refiro à casa física, mas aqui dentro. Lembro de um comentário de uma pessoa recém-chegada na fé e que disse: eu ouvi você falar de que Deus fala. Eu contei a minha experiência na época, e no momento de luta eu fiz uma oração e disse: pastor, eu ouvi audivelmente Deus falar comigo. Deus continua falando, irmãos. Deus continua falando em sonhos também, como falou com Daniel. Deus continua usando as pessoas não cristãs para despertar o seu povo. Deus continua usando as situações difíceis para te despertar. Mas o que Ele espera de você é que haja essa determinação. Determinação de estar num culto, de querer vir à igreja, uma coisa tão simples, que eu jamais poderia imaginar que poderia falar isso um dia. Irmão, você tem que ir para a igreja. E as pessoas ainda vêm: por quê? E aí você tem que ensinar o básico para aquela pessoa. A determinação de querer estar em comunhão.
de querer ouvir a mensagem da igreja ao qual te assiste, ao qual o pastor é o pastor que tem a responsabilidade pela sua vida. A determinação, querido, ela é fundamental. Se você quer ver Deus atuando no seu casamento, no seu negócio, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, nas decisões que você irá tomar. Sabe aquele lugar quando você chega e diz: Senhor, antes de eu abrir o meu estabelecimento, antes de eu começar o meu serviço, o meu plantão, antes de chegar na minha empresa, antes dessa caminhada para o ônibus, vai comigo, Senhor, me abençoa, me ajuda. Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, mas se o Senhor estiver comigo, aleluia, eu sei que a tua paz vai me trazer o controle e o domínio que eu preciso. Determinado a não gastar o seu tempo só ouvindo besteira, escrevendo, usando o Facebook para fazer o gabinete pastoral em público. Hoje eu estou com um problema, e aí? Hoje eu briguei com meu esposo, já vi mensagens assim. Não escrevi, mas deu vontade. Me diz aí o que o pastor fez aí, te disse. Não fala nada, porque são palavras de pessoas que estão perdidas, perderam a visão de quem é o Senhor da sua vida, Jesus, perderam a visão de ser uma pessoa determinada, de clamar pelo Senhor até que Ele responda. E eu posso falar isso com toda segurança. Quando você está determinado em ver Jesus na sua vida, você verá. Às vezes eu falo isso e repito várias vezes. Eu afirmo que tudo que eu quero, no devido tempo, estando em sintonia com a vontade de Deus, acontece na minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Não sou rico, então não adianta querer me pedir dinheiro emprestado que eu não tenho, mas tenho o necessário, o básico. Mas o básico que eu tenho, querido, eu agradeço a Deus com tanta alegria, sabia? Gente, quer ver uma coisa que eu faço que eu gosto com tanta alegria? Tomar o meu café, mais do que almoçar, mas eu gosto de comer também, tá? Tomar o meu café. Às vezes eu estou sozinha, minha esposa saiu ou está atendendo, eu arrumo a mesa, desarrumo a mesa, boto a mesa para o café, boto a xicrinha, boto tudinho, faço o meu café, meu pãozinho, meu ovinho mexido. Aí daqui a 10 minutos acabou. Eu tiro tudo, guardo e fico feliz. O que isso tem de mais? Nada. Mas a gratidão de dizer: Senhor, obrigado por estar vivo. Obrigado por ter uma família. E principalmente por ter a paz de Cristo nesse lar. Uma pessoa que tem a paz de Cristo, querido, ele é uma pessoa próspera, ele é uma pessoa feliz. No livro de Mateus vai dizer que, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por força, e os que usam dessa força se apoderam dele. Bom lembrar, né, que essa força não se refere a uma atitude de violência, mas de determinação. Aqueles que estão determinados, aqueles que querem, eles passam por problema. O que você acha? Um cristão passa, mas ele quer continuar vendo Jesus. Ele às vezes fica desanimado, fica, mas ele sabe o que ele quer Jesus na sua vida. Ele encontra impedimentos, mas ele sempre pede: Senhor, me dá um escape, me mostra. Sabe, queridos, à medida que você vai perdendo
a integridade do Evangelho, a sua pureza, você vai abrindo mão. E sempre aqueles três pontos fundamentais que estão lá no livro de Gênesis, da atitude de Adão e Eva, eles se repetem até os dias de hoje. São os 3 sintomas do pecado que é visível. Primeiramente, a pessoa se esconde quando vai perdendo a determinação. Olha, hoje não deu porque meu filho está doente. É um motivo justificável, né? Mas naquele mesmo dia a pessoa foi à festa, a pessoa foi a um estádio de futebol. Quantas coisas nós nos escondemos porque estamos perdendo esse evangelho por inteiro. O segundo ponto dessa síndrome do pecado é que você vai perdendo essa integridade, e ela é muito fácil de ser perdida, você pode acreditar nisso. A pessoa começa a ter medo. Eu não vou contar isso para ninguém, eu não vou procurar ajuda, que vão pensar de mim? E começa a ter medo de tudo que acontece de ruim, porque uma vez vocês não estando debaixo dessa proteção, naturalmente que você vai ter medo, é óbvio. E o terceiro passo dessa síndrome aí do pecado, você começa a colocar a culpa em alguém. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E aí a mulher diz, não, foi a serpente, e por aí vai. Quando você começa a perder essa integridade, tudo é justificável aos seus olhos, mas somente por causa de um ponto: você parou de ver Jesus. Parou. A sua enfermidade, e que todos nós temos e passamos, ela passou a ser maior na sua vida. Lembro de uma crise de ansiedade que eu tive, que nunca mais eu esqueço dessa atitude. Eu falei o que eu estava sentindo para minha esposa, e só fazia uma oração: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Porque eu sei que os medicamentos poderiam controlar aquela crise, que até então era algo novo para mim. Mas eu tinha a convicção que o único que conseguiria entender o que estava passando na minha mente é Jesus Cristo. É o único. A pessoa que vive com você há tanto tempo. A minha esposa está há 34 ou 35 anos que nós vivemos juntos, com casados, com toda uma história, mas nem ela. Às vezes ela me diz, Milson, eu não te entendo. E eu falo, nem eu me entendo. Não tem dia que você fica irritado, você não sabe nem o porquê? Tem alguém assim, estranho como eu? Tem um dia que você olha para o espelho e diz, o que você está olhando? Mas tem dia que você se acha, não é verdade? Aí eu estou arrasando hoje. Somos assim, gente. E as pessoas que vivem ao nosso redor sofrem esses altos e baixos que nós passamos. Mas Jesus, querido, Ele conhece toda a nossa estrutura. E quer bom ou de mau humor, quer confiante ou não, conseguindo viver essa vida de integridade ou lutando para buscar cada vez mais, Ele continua querendo estar na sua vida, no seu coração. Que amor é esse, na verdade? Que amor é esse que nós não conseguimos entender? Por isso que a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Porém, no verso 2, mostra que não somente a estatura dele era um impedimento para ver Jesus,
Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Nós entendemos o motivo dele subir naquela árvore, segundo o esquema deles, segundo o planejamento dele. Esse seria o meio, porque havia um impedimento, tal era a multidão, e ele não só queria ouvir a voz, mas ver Jesus. Mas no versículo 2, vai mostrar que há outros impedimentos. Pequena estatura, mas grande em poder perante a sociedade. Presta atenção nisso. A posição, querido, que nós vamos conquistando, nós como cristãos, por dedicação, por oração, por pessoas que investiram na nossa vida, por clamor que você fez e Deus te respondeu, essas mesmas posições, essas mesmas conquistas, ela poderá tornar-se um grande impedimento se não administrarmos bem. Quantos, ao longo da caminhada, que não conseguiram prosseguir? Cresceram bem financeiramente, tiveram uma família de uma estrutura invejável, mas não conseguiram administrar bem esse crescimento. Se tornou intelectual demais, achando que Deus não sabe de todas as coisas. Passou a deixar de ser um ouvinte, uma ovelha, para ser um crítico e um questionador do Evangelho. Há um tempo atrás, eu ouvi uma mensagem, por coincidência, nas redes sociais, e eu conheci aquela pessoa. Uma crítica muito grande à igreja a qual ela servia, e eu conheci a história daquela pessoa, mas uma crítica muito pesada. Estava nítido, né, na cara, que aquela pessoa perdeu a sua visão por Cristo, se desviou, a sua vida não passou a se convergir mais, mas tem uma divergência de pensamento, de ideias, por pessoas que foram se envolvendo, ou por coisas que ela mesma não permitiu que administrasse o coração. Naquele dia eu não deixei passar aquilo. Eu tinha o zap daquela pessoa e disse: não seja ingrata, porque eu sou testemunha da igreja ao qual você estava, o quanto te ajudou. E comecei a relatar fato a fato dos fatos acontecidos, relato acontecido entre a família e filhos. E ao término daquela conversa, a pessoa me escreveu: pastor, o senhor me desculpe. Eu falei: peça perdão a Deus, mas para de falar besteira nas redes sociais. Você quer ver Jesus, querido? Você quer ver Ele operando na sua vida? Foca os seus olhos na mensagem do Evangelho. Vai ler, vai buscar conhecimento. Nós temos aí 2 aulas terça-feiras. Duas aulas, terça e sexta-feira. Por que você não estuda a palavra? Qual a explicação? Ah, pastor, nesse dia não tem tempo. Vou te pegar. Gravado, né, Vladimir? Você pode ouvir qualquer hora, no tempo que você tem. Nós temos 2 cultos de oração, segunda e quarta-feira. Agradeço aqueles que às vezes chegam cansados e eu vejo que o número triplica quando é mais tarde, porque estão ali acompanhando. Mas eu não sei nem quem é, e não compete a mim. Quando você busca essa comunhão, querido,
Você passa de ser um cristão que admira, que gosta, que respeita, mas dizer: eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa em que eu ore, e a pessoa diga: aquele dia, aquela palavra mudou a minha vida. Eu quero ser essa pessoa que faça uma visita, e que sem falar versículo bíblico, sem nada, mas levar a paz do Senhor. Eu tenho muitas experiências nessa área, em que as pessoas relataram para mim, anos depois: pastor, irmão Emilson, aquele dia, Deus avivou o meu coração, porque Deus ouviu o meu clamor, foi um momento de comunhão. Qual a posição que você tem conquistado, querido? E essa posição você está usando para quê? Para que a sua formação acadêmica? Somente para ter bens, dinheiro? Você não vai levar nada disso. Para educar os seus filhos? Muito bom. Mas com relação ao reino, qual é a sua participação? O que o seu doutorado, mestrado, a sua formação acadêmica técnica vai contribuir para o reino de Deus? Eu dou um exemplo simples aqui para você. Hoje eu trabalho muito essa questão de paisagismo. Muitos psicólogos, pastores são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Muito bom. É importante tê-los aqui. Mas eu entendo que o ambiente, que o jardim, conforme a Bíblia diz, que o local, também Deus usa para falar com os seus. Essa igreja que você está vendo aqui hoje é só um projeto, ela ainda não aconteceu conforme aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas você vai na nossa associação, onde era o nosso espaço que nós tínhamos lá, não tem uma pessoa que chega ali e diz: qual foi o arquiteto? Quanto vocês pagaram por esse projeto? E eu pergunto: e aí? O que você gostou aqui? Tudo. Aí desse lugar me traz uma paz. Eu entendi que o dom, a habilidade que Deus me deu, não pode só ficar para o meu uso pessoal. Eu preciso aplicar no reino de Deus, e não importa qual seja o talento, a capacitação que você tem, ela pode ser útil ao reino de Deus, sim, meus irmãos. Mas quando você permite que essas conquistas, essas realizações tomem tempo da sua vida, e eu já tive essa experiência, situações assim que foram me afastando de Deus, e Deus permitiu que eu perdesse aquele momento, aquela situação, porque o meu coração estava se afastando. Então, versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então não era só o tamanho dele que era um impedimento. Ele tinha uma péssima reputação ali com os judeus. De caráter e integridade, duvidoso. Porque essa falta de empatia com este homem não era simplesmente porque ele era rico, porque ele tinha influência dentro daquela sociedade, e ao invés de somar, trazia muitos impedimentos. Como nós vemos hoje, quantas coisas poderiam estar acessível para todos, para que a gente pudesse ter uma condição melhor. Mas o desejo de alguns poucos, pensando no seu próprio bem, dificultam o povo de poder prosperar. Mas o que nós estamos pedindo, querido?
que Deus possa libertar essa nação de espírito de miséria e de corrupção. E é bom lembra da síndrome do pecado, culpar alguém. Geralmente nós culpamos os governantes e as autoridades legais, concordam? Mas, na prática, nós podemos ver que a corrupção não é somente nas classes mais altas, as classes menores sofrem desse mesmo sintoma. Simples. É muito mais do que uma questão moral e ética, muito mais do que uma questão de ensino, de estudo. Se o evangelho não entrar na vida dessa pessoa, e se essa pessoa não praticar esse evangelho, não vai ter mudança nenhuma. Eu lembro que no tempo que nós criávamos porcos em casa para o Natal, então eu ficava a responsabilidade de limpar o chiqueiro. Limpava tudinho, até o porco eu limpava. E é muito legal. Alguém que já limpou um porco na sua vida, viu? Quando você limpa, vai mexendo na barriga dele, vai e deita. Eu adorava aquela parte. Poucas pessoas tiveram essa experiência. E aí deixava tudo limpinho. E aí quando ele fazia, depois de tudo limpo, quando ele fazia as necessidades, aonde que ele ia deitar? No lugar que estava sujo. E eu, na minha inocência, seu porco. Assim, querido, é a pessoa sem Cristo. Você pode dar uma boa alimentação para aquele que está ali passando fome. Você pode trocar a sua roupa e dar um bom banho. Por alguns minutos, ou por algumas horas, a pessoa vai sentir bem em você mais ainda, porque teve uma atitude, teve uma ação. Porém, com o passar do tempo e do dia, a pessoa volta àquela mesma natureza. Por que ninguém lembra de mim? Por que a minha família me esqueceu? Por que os pastores não ajudam? Por que eu peço? Não, não é isso. Porque ele não tomou uma decisão, não determinou dizer, chega dessa vida, não quero mais beber. E aí eu tenho alguns relatos de alguns pastores nossos que fazem trabalho nessa área social, de rua, e para isso tem que ter um chamado, não é só querer fazer. Alguns conseguiram, porque tinha essa determinação, mas a maioria disseram, para que casa? Estou debaixo da ponte, não pago nada. Para que comida? Cada dia chega aqui várias quentinhas, e eu ainda posso escolher. Determinou no seu coração que aquilo era o tipo de vida para ele. Quando você determina algo no seu coração, querido, ninguém consegue mudar a sua cabeça. Se tem alguém que pode mudar, e esse é certo, é o Espírito Santo de Deus, mas você precisa querer. Qual é o seu impedimento? Talvez você ache que é simplesmente físico. Tenho dificuldade, não tenho estudo, não tive oportunidade. Quando a minha esposa se formou, tinha uma senhora de 70 e poucos anos, que estava se formando em psicologia. Ela foi reprovada mais de 10 vezes, tinha dificuldade, mas naquele ano ela conseguiu. Tinha uma outra de 92 anos que o sonho dela era pular de parapente. Ela conseguiu. Se chegou viva lá embaixo, eu não sei. Mas conseguiu. Quando você determina algo, querido, é possível.
E aí eu lembro da minha história, da minha caminhada, quantas coisas eram impossíveis, era um impedimento para eu ver Jesus atuando, agindo na minha vida. A visão era uma visão de pobre, mas pobre que eu falo não financeira, é uma visão de escravo, de vergonha de entrar no lugar, porque é muito caro, eu não tenho condição disso, vergonha de colocar uma roupa um pouco melhor, achando que estava chamando a atenção. Não, a mente de escravo. Mas à medida que eu fui entendendo que a minha única solução era viver esse evangelho, as amarras foram quebrando, a minha mente foi sendo liberta, e hoje eu entendo, querido, que quando Deus quer agir, não importa o seu impedimento, basta você crer. A palavra chefe ou maioral indica aqui que Zaqueu era responsável por todos os impostos de Jericó, e tinha outros publicanos sobre sua responsabilidade. À noite eu vou falar sobre essa questão de Jericó, a cidade em que Jesus ia atravessar por ela, a cidade que Zaqueu mandava, que Zaqueu tinha o poder aquisitivo de muitas terras, muito influente. Por que Jesus resolveu passar naquele lugar? Então, à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, ele não era bem quisto na sociedade, e ter o seu nome ali associado a Jesus podia lhe trazer prejuízo em seus negócios, era óbvio, porque eram vidas totalmente diferentes, eram ensinamentos totalmente diferentes, que até os fariseus que ensinavam as leis tinham várias divergências com relação ao ensinamento de Cristo, mas ele determinou. O que nós podemos ver, querido, que todas as nossas conquistas, elas podem preencher o coração, e isso é verdade. Você quer algo para a sua casa, você vai lá e compra, e você fica alegre, fica feliz com aquilo ali. Mas essa alegria é temporária, ela não permanece. Quantos aqui, por uma questão de logística, de pressa, de um atraso, você não pôde almoçar, mas fez um lanche? Comeu aquele hambúrguer, um big, imenso, mas era na hora do almoço. Daqui a 1 hora mais ou menos, você começa a sentir fome de comida. Assim é a nossa vida com o Senhor, querido. O vazio, ele não pode ser preenchido com bens e conquistas pessoais. Ele não consegue tamponar o nosso coração. Alguém aqui percebeu que Zaqueu precisava de Jesus Cristo. Observe quantas pessoas que aparentemente estão bem na sociedade e que até encontra-se uma dificuldade de você falar do amor de Deus, mas ele precisa ou ela precisa de Jesus. Vai ter resistência? Vai. Talvez tenha até perseguições pelo seu posicionamento, vai. Mas a Bíblia também nos diz que a palavra dele nunca volta vazia. Não volta. Você lançou aquela semente, ela vai ficar no coração daquela pessoa. Meu desejo é que você, ao participar da ceia, possa pensar
antes disso, como que está a minha vida com Cristo? Eu tenho sido uma pessoa íntegra? Eu falo que oro, eu oro pelaquela pessoa, pode deixar que eu vou orar por você, mas não ora coisa nenhuma. Olha, deixa comigo, amanhã eu vou estar lá com você na igreja, mas não vem, e fica de boa. É muito fácil, querido, a gente perder a nossa integridade. É aos poucos. Hoje você abre mão de uma coisa, justifica. Amanhã você abre mão de outra coisa, justifica. Mas quando você coloca Jesus Cristo como prioridade, você esquece a sua posição. Eu estou falando aqui de alguém considerado dentro do bairro, do nosso município, a posição de um prefeito. Você imagina? Jesus passando aqui por essa multidão, com a multidão aqui, e ele olha para cima, que está em cima da árvore, e diz: Capitão Nelson, desce dessa árvore. O quê? Capitão Nelson? Estou comparando aqui o poder, a influência que esse homem tinha. Jesus continua passando. E tentando encontrar pessoas como este homem rico. Pastor, eu quero ver Jesus mudar a minha vida. Essa tem sido a minha oração. Senhor, eu quero ver Jesus mudar aquele bairro ali onde eu estou. Com as nossas ações sociais, com o louvor, com a minha pregação, mas com a minha vida na comunidade. Conversa com um, conversa com o outro, está próximo. Você tem permitido? Qual tem sido o seu esforço? Uma vez na igreja? Desculpa, isso não é esforço, isso é a misericórdia do Senhor. Deus quer ver a sua determinação. Nós temos um culto às terça-feira aqui pela manhã. Você que trabalha à noite, venha para esse culto às 9 horas, presencial aqui na igreja. Nós vamos ter agora em setembro um trabalho jovem. Determina você, jovem. Determina você, pai. Ah, não tem dinheiro, R$60 a inscrição. Vai inventar desculpa para outro. Quando você quer, quando você determina, você vai fazer a sua parte. No começo é assim: ah, não quero, eu não vou. Quando nós fizemos esse passeio agora no feriado, muito longe, muito buraco. Ah, será que vai chover? Ah, pode ser, pode ser que chova. Pastor, será que eu vou aguentar subir? Pode ser que não. Mas o que eu faço? Se não aguentar, desce. Diz que para descer todos santos, desce. Ah, pastor, a água da cachoeira é fria? Às vezes fica quentinha, mas eu não vou te explicar como que ela fica quentinha às vezes.
Se eu te explicar, você não vai gostar, mas tem uma maneira que a água fica quentinha. Aí a pessoa fica pensando, mas vai. De tanto você dizer, vamos lá, vai ser legal, mostra as fotos, tal, né? Mas sem obrigar ninguém. E depois quando chega e diz que bom, que você me motivou, que você me incentivou, porque foi um momento muito especial da minha vida. Uma vida de integridade é assim, querido. Tudo que se faz em prol do reino, existe muitas resistências. Mas nós estamos conseguindo ver o que Jesus vai fazer e atuar. Nós te incentivamos. Quer ver um trabalho que eu incentivo demais, além da oração? Às segunda e quarta-feira é a parte presencial também. O nosso culto às quinta-feira não tem esse formato aqui tradicional, não. Nós fazemos lá no outro espaço, são em grupos, homens, mulheres, tem um tema, aonde você vai interagir, você não só vai ouvir, você vai participar, e muitas dessas mensagens, Deus usa aqueles irmãos, para falar o meu coração e eu trazer para a igreja, aleluia. O que está faltando? Se está faltando essa determinação, e você está desanimado, eu quero pedir que todos fechem os seus olhos. Senhor, o que podemos aprender com essa pessoa que não precisava de nada? Essa pessoa tinha tudo aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor Jesus, ele tinha um vazio, que Jesus olhou para ele e disse: hoje eu vou entrar nesse seu coração, aleluia, e vou preencher toda a pobreza da sua alma com a minha graça, com a minha bondade, com a minha misericórdia. Eu quero fazer essa oração nesta manhã por aqueles que eram envolvidos, pessoas comprometidas, mas com o passar do tempo, as conquistas, as lutas, a idade, a enfermidade, as amizades foram roubando de você essa integridade, e você deixou de ser um crente convertido, mas continua sendo cristão, mais apático, sem uma palavra para consolar aqueles que estão aflitos. Vê as pessoas morrendo e você não tem mais uma palavra, porque você perdeu essa visão de que Jesus continua passando e levando multidões à presença do Pai. Ah, Senhor, por aqueles que estão se identificando com essa mensagem, se confessar, você poderá pedir perdão e Deus vai trazer o perdão para a sua vida. E se essa confissão for sincera, você vai começar a ver mudanças. Você vai começar a tomar repulsa, querer se afastar de pessoas que já começa a te incomodar, porque a sua visão que estava turva, agora começa a ver, já não existe mais uma multidão de lixo, de pecado, de imoralidade, agora você consegue visualizar Jesus Cristo, aleluia! Aquela palavra do profeta, eu libero nessa manhã para a sua vida. Abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa igreja,
para que ele possa ver aquilo que está ao nosso redor, a presença do Espírito Santo de Deus. Vai aquecendo, Senhor, os nossos corações, vai nos ajudando a nos aperfeiçoar cada dia mais, vai nos ajudando, Senhor, a buscar a Tua santidade, a dizer não para os pensamentos impuros, para as amizades que às vezes você tem dificuldade de dizer não, e às vezes ela pode acontecer até dentro da igreja, mas você determinou nesta manhã. A ceia pode ser servida. Esteja determinado. O vazio não pode ser preenchido com bens ou conquistas pessoais. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Se você ainda não é batizado, Digno é o Cordeiro que foi você não morto, compreende santo, o significado da santo ceia. Ele é. Deixe passar esses elementos. Um novo cântico, Que o mesmo elemento da ceia que pode trazer vida, ele também pode adoecer e trazer morte. Vai olhando o teu povo, Senhor. Santo, santo, santo. Vai buscando, Deus, nesta manhã, aqueles que querem te enxergar. Vai olhando nessa manhã aqueles que querem e estão determinados para ouvir a tua voz. Vai olhando nessa manhã, Senhor, por aqueles que estão com seu coração aberto, dizendo: Senhor, essa mensagem eu consegui entender que era para mim. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso dessa total entrega. Eu preciso dessa total consagração. E eu estou disponível. Eu quero que você faça essa oração agora. Determine no seu coração. Determine. Qual é o motivo da ceia? É para que você se arrependa. O motivo da ceia é para que você entenda a responsabilidade daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Você pode erguer o pão. O pão simboliza o corpo de Cristo. O pão simboliza que
que ele negou as suas vontades. Digo, as mesmas vontades carnais que nós temos. Ali não era uma encenação, querido. Era um ato verdadeiro. E ele se colocou em igualdade como nós. E mostrou e provou que uma vez você, em obediência ao Pai, as lutas não iriam deixar de vir, mas ele e o Pai estariam juntos. Agora não somente ele e o Pai venceram essa luta. Agora, para nos ajudar, nós temos o Pai, nosso Deus. Nós temos Jesus, mas também nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que intercede por nós. Nós temos os seus discípulos, nós temos a palavra deixada por Ele, para que você possa cada dia buscar, cada vez mais, estar determinado a ser um crente, um cristão autêntico. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Você pode fazer a sua oração dizendo obrigado por esse convite. Obrigado por essa oportunidade. Tu sabes, ó Deus, que não há mérito nenhum, meu irmão, em você participar dessa ceia. As honras é para o Senhor. Mas aprove a Deus nos convidar. E Ele está te convidando nessa manhã. Venha cear comigo. Venha participar dessa família. E eu vou te ajudar, porque a minha palavra continua ainda poderosa. Aleluia. Pai, eu te agradeço. Te agradeço pela tua fidelidade. Comamos todos juntos para a honra e glória do Senhor. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz Você me pode erguer o cálice. Você está erguendo nessa manhã o cálice da bênção. Aquele sacrifício
nos abençoou. Aquele sacrifício nos reconciliou com o Pai. Ah, Senhor, desperta aqueles que ainda estão frios na fé. Despertam aqueles que pelas circunstâncias da vida ou pela influência foram endurecendo seus corações. A mesma misericórdia que o Senhor teve com este homem, que não merecia ser convidado para que o Senhor estava na sua casa, estivesse esse mesmo convite. Nós estamos em igualdade. Esse amor não é por mérito, não é por nenhuma conquista pessoal, mas foi por causa desse sacrifício na cruz, que nos reconciliou, nos ajudou, que trouxe o perdão sobre os nossos pecados e que nos fortalece a cada dia, a cada momento. Pai, nós te agradecemos por esse cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, o sacrifício perfeito se cumpriu ali na cruz, e essa perfeição, a perfeição de Cristo, pode nos dias atuais continuar atuando na sua vida. Aleluia! Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade de juntos participarmos da ceia do Senhor. Bebamos para a glória do Senhor. Aleluia. 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 O Senhor disse: está consumado. Está consumado. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, Ele
leva a tua igreja em paz e segurança, e que à noite possamos estar aqui todos juntos para celebrar e exaltar o teu nome. Te damos graças por tudo, em nome